técnica é com o Fábio e com o Rodolfo, pastor. Eles são a parte técnica. É como o pessoal que eu acabei falando agora há pouco, né, de vocês, para vocês aqui, né, o pessoal aqui da minha igreja aqui em São Paulo, né? Eu também preciso de ajuda com a parte técnica, porque eu sou terrível com isso, sabe? Gente, boa, eu me sinto muito privilegiado por poder participar desse estudo, a convite da Karine, participar com vocês aqui dessa classe, desse momento. Eu sei como é difícil, né, para a gente separar tempo nessa correria que a gente tem do dia a dia, trabalho, família, vários compromissos que a gente tem para poder estudar a Bíblia. Ainda mais um tema tão importante quanto esse que a gente vai estudar hoje, tão complexo, tão solene, porque quando a gente fala a respeito da palavra de Deus, todos os temas são importantes, são sagrados, mas a gente vai entrar hoje aqui num terreno que está muito além da nossa compreensão, que é falar um pouco sobre a pessoa de Deus, né? E isso é algo para o qual nós nunca vamos ter a capacidade de discernimento pleno, porque a criatura ela não consegue discernir nem a respeito de si mesma. A Karine é psicóloga, ela sabe como nós não conhecemos a nossa própria estrutura emocional, como nós não conhecemos a nós mesmos, quanto mais pensar a respeito de Deus, né? Mas Deus se revela nas Escrituras, e eu tenho fé nisso, eu acredito nisso. E a gente vai ler um pouquinho a respeito desse tema do Espírito Santo, que é um tema sobre o qual eu tenho estudado muito a minha vida. A Karine falou aqui um pouquinho sobre mim, né? Eu sou pastor há 23 anos e comecei, na verdade, meu ministério antes de me formar, porque quando eu ainda fazia faculdade de teologia, eu fui aquilo que a gente chama de obreiro bíblico. O que é um obreiro bíblico? O obreiro bíblico, ele faz parte de uma equipe de evangelismo. Então, as nossas igrejas, não somente as igrejas, em vários lugares, né? Existem pastores que têm o dom de ensinar a palavra, de estudar a Bíblia com as pessoas, temas doutrinários, doutrinas da Bíblia. E sempre nós temos os evangelistas, né? Eles pregam, eles ensinam, eles fazem essas séries de estudos bíblicos. E existem os obreiros bíblicos, que visitam as pessoas, que vão nas casas, que complementam o estudo, que fazem um outro estudo mais particular e preparam algumas pessoas quando elas querem se batizar, né? Quando elas querem fazer parte da igreja. Então, eu fui obreiro bíblico quando eu fazia teologia, e eu participei de várias séries de evangelismo, fui evangelista também. Depois eu comecei a trabalhar como pastor e fui pastor em vários lugares, né? Passei por vários lugares. Comecei aqui em São Paulo, eu fui para a região de São Roque, eu fui pastor em Santos, eu fui pastor em Jacareí, fui pastor em São José dos Campos, fui pastor em São José do Rio Preto, e eu tive a alegria de ficar por 8 anos como pastor em São Carlos. E São Carlos é uma cidade tão especial para mim. Meus filhos moram em São Carlos, minha sogra mora em São Carlos, e eles não quiseram. A Sara, enfim, ela faz letras na Unesp, em Araraquara. Então, morar em São Carlos para ela, junto com a avó, é mais fácil, né? Mas o Dani, meu filho, o Daniel, tem 2 filhos, a Sara e o Daniel. Eles estão chegando daqui a pouco, inclusive, né? Eles estão vindo para cá, eles pegaram o ônibus hoje à tarde aí em São Carlos. Eles estão vindo. Então, daqui a pouquinho vocês vão ouvir os latidos dos meus outros filhos caninos, que eu tenho 2, porque os meus filhos vão chegar daqui a pouquinho, né? Mas o Dani mesmo não quis vir para cá, não quis vir para São Paulo com o pai e com a mãe, ele quis ficar em São Carlos, né? Porque São Carlos realmente é um lugar onde a gente tem a nossa história, parte importantíssima da minha vida, e muito do que eu vivi de realização do meu ministério foi em São Carlos. Então, eu tenho amigos muito queridos na Igreja de São Carlos, e muitos desses meus amigos queridos estão aqui hoje, nesse grupo aqui de Zoom, participando desse estudo, né? Eu, desde de adolescente, eu quis aprender a Bíblia, quis estudar a Bíblia, tinha um desejo enorme de poder ler a Bíblia na sua língua original, porque, por incrível que pareça, eu tive uma fase da minha vida
que eu desde menino, desde criança, desde cedo, eu queria dedicar minha vida ao ministério, antes mesmo de conhecer qualquer igreja, de seguir qualquer igreja. Mas eu tive um momento na minha adolescência que eu me tornei meio cético, sabe? E depois qualquer dia eu conto a minha história com mais detalhes aqui para vocês. E eu tive um momento que eu pensei assim, será que a Bíblia é mesmo isso que dizem que ela é? Será que realmente ela é a palavra de Deus? Será que ela é inspirada e tal? E eu pensei assim, se eu pudesse ler a Bíblia nas línguas dela, nas línguas originais dela, quem sabe eu poderia estudar isso melhor, né? Pensei assim. E sempre tive vontade de estudar hebraico, grego, aramaico. E eu pude começar a estudar as línguas bíblicas quando eu fui fazer teologia e continuei estudando depois. Então, estudei muito grego, muito demais. Comecei a ensinar grego para minha filha, para Sara. E ela, quando foi fazer a faculdade de letras, ela quis fazer grego na Unesp, né? Então, hoje, ela sabe mais grego do que eu, né? Mas não falo isso para ela não, tá? Só estou falando isso aqui para vocês. Se vocês falarem, eu vou negar, vou dizer que eu sei mais, sabe? E ainda bem que ela não está aqui ouvindo isso, né? Mas eu estudei grego, eu estudei hebraico, eu estudei aramaico, para poder ler a Bíblia nas suas línguas originais. E isso tem me ajudado muito nos meus estudos e eu gosto de compartilhar isso com as pessoas. E faço isso com o meu melhor coração. A gente tem um grupo de terças-feiras, né? Até a Karine falou aqui. A gente começou agora, essa semana, um estudo sobre as parábolas de Jesus, dentro do contexto original delas. Então, a gente começou. Então, fica aqui o convite para quem quiser participar aqui desse grupo. Deixa eu ver, eu estou vendo a Suzana, que começou a estudar, né, as parábolas junto com a gente essa semana. Eu vi também aqui a Roberta, né, que conectou aqui. A Silvana também está dando tchauzinho aqui, ó, fazem parte aqui dos nossos estudos de terça-feira, mas todos vocês aqui são convidados, tá? Se vocês quiserem participar. Todas as terças-feiras, por volta das 19h30, às vezes um pouco mais, às vezes um pouquinho mais, né? Dependendo da correria aqui, que a vida de São Paulo é muito difícil, né? Mas nós começamos aqui já com a oração, e eu já me apresentei aqui para vocês, e deixo claro que isso aqui não é um sermão, não é uma palestra que eu vou dar para vocês, é um estudo da Bíblia, tá? Então, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem comentar, fica aberto aqui para a gente poder discutir, para a gente poder falar, para vocês se manifestarem também, se expressarem quando vocês quiserem, tá bom? Eu vou fazer um estudo assim didaticamente híbrido, tá? Eu vou usar um pouco de PowerPoint e vou usar também o texto da Bíblia. Se vocês têm Bíblia com vocês aí, ou aplicativo da Bíblia, e quiserem indo, lendo, participando, lendo com a leitura, vocês fiquem à vontade, tá? Eu fui buscar exatamente, né? Se for preciso usar aqui, né? O Novo Testamento grego, que eu tenho aqui, a 28ª edição crítica do Novo Testamento grego, as nossas Bíblias em português, a Almeida Revista Atualizada, a Nova Almeida, né, que é chamada de Nova Almeida Atualizada, usa essa edição do Novo Testamento grego, tá? Que é chamada 28ª edição. Ela é a edição crítica mais recente, né, que foi editada. Então, a Nova Almeida Atualizada usa essa versão. E eu tenho aqui o texto em hebraico, vocês estão vendo aqui escrito Tanar. Tanar, em hebraico, é um acróstico. Torá, Neviim, Ketuvim. Torá, a lei de Moisés, Neviim, os profetas, e Ketuvim, os escritos. A lei, os profetas e os escritos. Provérbios, Salmos, Eclesiastes, Crônicas, Daniel, Esther, são considerados escritos. Daniel não é um profeta? É um profeta, mas o livro dele não faz parte dos livros proféticos da Bíblia hebraica, faz parte dos escritos. Ah, mas por quê? Porque dizem os rabinos que ele era um estadista, ele não era um profeta full-time, entendeu? Então ele tinha revelações, né? Os profetas full-time, Isaías, Ezequiel, esse pessoal,
Eles fazem parte de uma seção da Bíblia chamada de profetas, né? A lei, os profetas e os escritos. Então, Torá, Nevim, Ketuvim é um acróstico em hebraico, Tanar, tá? É T-N-K. Então, ficou Tanar, né? Para facilitar. Então, eu tenho aqui essa edição do Antigo Testamento em hebraico e a minha bibliazinha velha de guerra que está aqui para a gente poder ler. Essa aqui eu uso desde que eu sou moleque, né? Então, a gente vai ler aqui alguns textos dela, tá? Quando a gente lê a Bíblia, o primeiro verso da Bíblia, o primeiro texto, Gênesis 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a superfície, a face das águas. E aí começa todo o processo de criação. E disse Deus. E aí tudo começa a surgir. Claro que há muita discussão a respeito de como a gente deve entender a criação em Gênesis. Tem pessoas que acreditam que Gênesis é o relato da criação de tudo, do universo, de tudo. Não, nos 7 dias da criação, como a gente costuma falar. Outros, inclusive, eu falo aqui, né, acho que não tem problema dizer isso, inclusive eu creio que Gênesis 1, quando Deus diz, e disse Deus, haja luz, não se refere à criação do universo, mas à organização de tudo aquilo que veio a ser conhecido como a estrutura favorável à vida no planeta Terra. Quando Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, ali sim a gente tem, numa frase só, a compreensão da criação de todas as coisas. E quando é esse no princípio, nós não sabemos, tá? Não sabemos. A ciência diz que quase 14 bilhões de anos atrás, não é? É o que diz aí, pelo menos os astrofísicos, né? Os físicos teóricos. Mas logo no começo da Bíblia nós vemos a menção ao Espírito de Deus. Em hebraico, Ruach Elohim. A palavra Ruach, ela é usada para designar espírito, como também para designar vento, para designar sopro. E talvez seja por isso que vem muito do questionamento a respeito da natureza do Espírito de Deus. Na Bíblia, no Novo Testamento, a gente vai encontrar muitas vezes a expressão Espírito Santo. No Antigo Testamento, a gente encontra muitas vezes a expressão o Espírito de Deus. Algumas vezes o Espírito Santo. Mas para a gente poder entender, e para eu usar como ilustração de início aqui, logo nesse estudo, eu quero ler com vocês, comecei mencionando Gênesis, mas eu vou lá para o final da Bíblia, lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5. Aqui é uma visão que João, o apóstolo de Jesus, também conhecido como João, o revelador, né? Assim como ele é chamado, né? Dentro de algumas tradições cristãs, João ele tem uma visão do céu. E nessa visão de João, muitos elementos que aparecem em várias visões de profetas do Antigo Testamento são mencionados aqui. E Apocalipse capítulo 4 vai descrever a visão do trono de Deus. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para mostrar aqui uma representação artística dessa visão aqui de João. Mas eu vou ler com vocês o texto aqui na minha Bíblia, tá? Fica aqui a imagem e eu vou ler aqui alguns versos de Apocalipse capítulo 4. Diz assim: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então, assim, a gente não precisa de muita
elucubração teológica para a gente entender que esse trono é o trono de Deus. E esse alguém que está assentado no trono é Deus. E João diz assim: esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao seu redor, ao redor do trono, há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. A imagem do arco-íris é uma imagem que aparece na Bíblia pela primeira vez lá em Gênesis, quando a história da Bíblia vai falar do dilúvio, da destruição de tudo e do recomeço, né? Através de Noé. A história de Noé, da Arca de Noé, é uma história conhecida de todo mundo, é uma história que as crianças amam, né? Porque logo no comecinho, quando a gente vai ensinar para as crianças alguma coisa sobre a Bíblia, a gente vai pegando essas historinhas mais bonitinhas, mais cuticutes, mais fofuchas, né? E a história da Arca de Noé é uma delas, porque tem Deus, tem Noé, que já é um senhor assim apresentado como uma espécie de Papai Noel bíblico, né? De Gênesis, né? Um senhor, um velhinho, um bonachão de barba branca, com bichinhos, com vários bichinhos, né? Então a gente sempre vai pegar para as crianças. Eu fazia isso com o Dani, com a Sara, né? Falei assim, olha o bichinho, a girafinha, o leãozinho, né? O tigrinho, né? A gente vai mostrando os bichinhos assim da Arca de Noé. Então a história da Arca de Noé, ela tá lá na memória nossa, assim, aqueles que nasceram num ambiente onde as histórias bíblicas foram ensinadas desde pequeno, ela faz parte da nossa identidade, né? Mas muita gente conhece a história da Arca de Noé, ela é famosa, ela é conhecida. Então o arco-íris, ele é um símbolo da aliança de Deus com a humanidade e de Deus se mostrando bondoso, misericordioso, cuidador da vida, mantenedor da vida, protetor da vida, porque o arco-íris vai mostrar essa aliança de Deus com a vida, com a criação. Então aqui João diz que ele vê alguém sentado no trono e tem um arco-íris em volta do trono. Então é o símbolo da aliança de Deus com a humanidade, a aliança da vida. Esse que está sentado no trono, ele é o mantenedor da vida. Ele é o criador da vida. Ele é aquele que cuida da vida. É o provedor de tudo para que a vida seja possível. Essa é a imagem. O Apocalipse, meus queridos, ele é um livro de muitas imagens. E como a gente costuma falar naquele ditado, né, uma imagem vale mais que 1000 palavras, o Apocalipse é um claro exemplo disso. Uma imagem no Apocalipse fala mais que 1000 palavras. Muitas ideias são ensinadas através de uma figura de imagem que aparece no Apocalipse. Então diz assim, o restante do texto: ao redor do trono há também 24 tronos e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E é por isso que eu li Apocalipse 4, para falar desse assunto. Porque na frente do trono, João, ele descreve 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aí você fala, pronto, se a tradição cristã já é complicada quando fala de uma tal de trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, se você pensa que são 3, aí João me fala que tem 7. 7 Espíritos de Deus. Quer dizer, é Pai, Filho, Espírito Santo. E quem são esses 7 aqui? Quem é essa turma toda? Né? Esse grupo todo? Né? Essa tropa aqui? Né? São símbolos. Né? Quando a gente fala de 7 tochas, essa é uma imagem que é muito conhecida, tanto do judaísmo como também do cristianismo. Vocês estão vendo aqui nessa figura uma representação do que João pode ter visto. É claro que isso é uma concepção artística, né? Toda concepção artística ela vai trazer a interpretação do artista a respeito daquilo que o texto fala. Mas aqui vocês veem um trono, né, uma luminosidade aqui verde, né, porque diz que o arco-íris ele tem um aspecto de esmeralda. Então, o artista ele colocou uma espécie de halo verde numa figura assim que parece jaspe sardônio, tem um aspecto assim um tanto quanto que alaranjado e rosado, né? Uma figura assim de um senhor assentado no trono, vocês estão vendo? 24 tronos em volta, anciãos,
por isso que são homens de barba comprida, barba branca, né? Assentados em volta, e 4 seres alados em volta ali, né? Porque o texto do Apocalipse vai dizer que João vê 4 seres viventes, um parecendo boi, outro parecendo leão, um outro parecendo homem, um outro parecendo uma águia. E esses seres viventes tinham várias asas e vários olhos, né? Olhos. João fala aqui que eles tinham olhos por dentro e por fora. Quer dizer, é uma coisa meio bizarra, parece uma mosca, sabe? Bíblica, aquele olho de mosca bíblico, assim, um negócio assim, completamente surreal da gente conseguir imaginar. Mas ele diz que na frente do trono ele viu 7 tochas, e o artista aqui nessa imagem, ele não coloca só as 7 tochas, ele vai colocar na figura o que essas 7 tochas representam. Vocês lembram dessa figura da menorá, do candelabro de 7 braços, que é uma figura muito especial, evocada no judaísmo e também no cristianismo, né? Muitas igrejas evangélicas têm no seu logo o candelabro de 7 braços, ou eu já vi em várias igrejas, até mesmo nas igrejas, né? O candelabro de 7 braços. No parlamento em Israel, lá em Jerusalém, você tem lá uma menorá gigantesca, né? Que é um símbolo do povo de Israel, né? E aqui a gente vê essas 7 tochas que vão lembrar exatamente a menorá, que era um móvel que ficava no templo dos judeus, que ficava no santuário construído por eles, que lembrava exatamente a presença de Deus no santuário, né? Então, essas 7 tochas vão lembrar a menorá. Só que fala aqui que são os 7 Espíritos de Deus. 7, no Apocalipse e na Bíblia, é um número com um significado espiritual muito importante. A semana da criação, 7 dias, né? 7 sempre é um número que está associado a Deus, porque vai mostrar inteireza, completude, perfeição, como alguns falam, né? Então, não quer dizer que existem 7 espíritos de Deus. Quer dizer que 7 é um número de plenitude que o Espírito Santo possui. Então, o Espírito Santo é 7, porque 7 é um atributo de Deus. 7 é um número divino, né? E aí, quando você continua lendo aqui o Apocalipse, eu não vou ler aqui esse texto todo, vai aparecer um cordeiro morto, um cordeiro degolado, com a garganta aberta. E diz que esse cordeiro está no trono. Ora, só se assenta no trono Deus, né? Quem se assenta no trono do Todo-Poderoso? Ninguém. Ninguém pode. Nenhuma criatura tem esse direito, tem essa dignidade, teria a ousadia de se assentar ao lado do Todo-Poderoso. Porque se assentar no trono de Deus significa dividir o poder dele, a natureza dele, aquilo que ele é. Então, nenhum ser criado pode fazer isso. Mas João diz aqui no Apocalipse, capítulo 5, né? Ele diz assim, ele vê um livro na mão de Deus que ninguém pode abrir. O livro também tem 7 selos, 7, né? Um número ligado a Deus. Só Deus tem autoridade, né, de abrir esse livro. E diz assim no versículo 5 do capítulo 5: Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E aí ele diz assim: Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha que coisa mais maluca, né? Ele vê um cordeiro e tem 7 chifres e tem olhos nos chifres, né? Ele tem 7 olhos na cabeça dele e diz que esses olhos que estão no cordeiro são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, olha só, cordeiro é um símbolo aqui do Apocalipse para se referir a quem? A Jesus. Até na missa, né, na liturgia cristã, diz: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, né? Cordeiro é um símbolo de Jesus. João Batista, quando viu Jesus, ele apontou para Jesus e falou assim: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Então, por que o cordeiro é um símbolo de Jesus? Porque o cordeiro era o animal usado no ritual do templo dos judeus do passado. Eles
matavam um cordeiro como oferta pelo pecado, né? Então, o sangue do cordeiro era a garantia de perdão dos pecados. Então, o cordeiro é um símbolo de Jesus que se entrega, que se ofereceu como sacrifício pelos pecados da humanidade. Então, a gente entende. Por isso que esse cordeiro está degolado, mas está vivo, né? Ele morreu, mas ele ressuscitou. Então, é um símbolo de Jesus que se entregou pela humanidade, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou. Então, olha como uma imagem fala muita coisa. João vê um cordeiro, só que esse cordeiro está no trono. Lembra que eu disse para vocês que nenhuma criatura pode se assentar no trono de Deus? Porque se assentar no trono de Deus é se colocar ao lado, é se colocar com o mesmo poder, autoridade, com a mesma natureza, a mesma essência da divindade. E nenhum ser criado tem a ousadia de fazer isso. Os anjos, os seres mais exaltados em poder aqui no Apocalipse, quando eles cantam para Deus, eles louvam para Deus, eles cobrem o seu rosto, eles se prostram diante dele, em reverência diante da majestade de Deus. Como pode alguém se assentar no trono dele? Né? Então, quando fala que João vê um cordeiro no trono, esse que está sentado no trono, ele compartilha da mesma natureza da divindade. Ele tem a mesma essência de Deus. Ele tem 7 chifres. 7 é o símbolo divino. E chifre, na profecia aqui, na Bíblia, é um símbolo de poder. Né? Então, assim, o touro, o animal, né, a cabra, o bode, né, quando eles vão lutar, brigar, quando eles vão medir forças, eles dão a chifrada deles, né? Então, chifre é um símbolo de força, de poder. Então, falar que o cordeiro tem 7 chifres, em outras palavras, diz que ele é o quê? Todo poderoso, porque 7 é um símbolo de plenitude divina. Então, ele está no trono, ele tem a autoridade que Deus tem, ele tem 7 chifres, ele é todo poderoso como Deus é, porque ele também é divino. Só que mais, fala que ele tem 7 olhos. A gente faz o que com os olhos? Que pergunta mais boba é essa, né? A gente enxerga, né? Eu sei o que está se passando à minha volta, porque eu vejo. Eu tenho consciência do ambiente onde eu estou. Eu tenho noção de profundidade, largura, altura, né? Eu me relaciono com tudo, eu recebo informações. A luz vem para mim trazendo informações do ambiente onde eu estou pelos meus olhos. É um órgão importantíssimo dos sentidos, a visão. Quando fala que o cordeiro tem 7 olhos, quer dizer que ele sabe de tudo. Por intermédio do quê? Aí fala, os 7 olhos são os 7 espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Quer dizer, o Espírito de Deus é divino, por isso ele é 7. E o cordeiro está presente por toda a terra, por intermédio do Espírito. Então, essa é uma imagem do Apocalipse, e é uma das imagens bíblicas mais poderosas que a gente tem em toda a Escritura para descrever a divindade. Fala do Pai, que é aquele que está sentado no trono. João não se refere a ele pelo nome diretamente. Ele diz assim, uma figura, alguém que está sentado. Você entende que é a figura da divindade, Deus, o Pai. Ele fala do Filho, quando ele fala que ele vê o cordeiro morto, que estava vivo. Diz que ninguém tem autoridade para abrir o livro, a não ser ele, que morreu, ressuscitou, e por isso ele tem essa autoridade. Ele divide o trono com o Todo-Poderoso. Só que diz que ele está presente na terra por intermédio do Espírito. E esse Espírito está nele. Ele está no Espírito. E ele é onisciente por intermédio desse Espírito, que também compartilha da essência da divindade, porque é chamado de 7. E é o Espírito de Deus. Então você tem aqui, nessa imagem simples, que é ao mesmo tempo tão bela e complexa, você tem Pai, Filho e Espírito Santo. E todos eles têm atributos em comum com 7, que é o símbolo da divindade. Entende? O Filho tem todo o poder, ele está no trono, ele tem 7 nele. O Espírito está presente, é a presença de Deus em nós,
no mundo, na criação, por isso ele é 7. E o Filho está presente por intermédio do Espírito Santo no seu povo. E Deus é tudo em todos. Por isso Deus é 7 também. Então, o Apocalipse aqui vai dizer, numa linguagem onde essa palavra, que é uma palavra que não aparece na Bíblia, a palavra trindade, que a gente costuma usar, não é? Que é uma palavra que foi cunhada pelos cristãos e foi cunhada num período depois da Bíblia, para tentar explicar isso, né? A divindade. Essa palavra não aparece aqui, mas você vê esse conceito, que você tem o Filho, o Pai e o Espírito, que é divino, que é a presença de Deus. Jesus se faz presente por ele, né? E aí vem a questão, quando a gente vai falar do Espírito de Deus, quando a gente vai falar do Espírito Santo, a Bíblia fala do Espírito Santo, é uma expressão que a Bíblia usa várias vezes, né? Várias vezes. Mas quando a gente vai falar do Espírito Santo, talvez a grande dúvida e a questão que fica para a gente é o Espírito Santo é o instrumento por meio do qual Deus realiza muitas coisas. Jesus foi concebido em Maria pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o elemento que está presente ali na criação. Jesus se faz presente pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é um fato na Bíblia. Agora, o Espírito Santo, ele é uma pessoa ou ele é uma força abstrata? O Espírito Santo é o agir de Deus ou o Espírito Santo é um ente consciente? Essa é a grande questão e a grande dúvida que fica na mente da gente quando a gente vai pensar no Espírito Santo, né? Então, eu quero ver aqui, ler com vocês alguns textos que ajudam a gente a entender isso. O primeiro texto que eu vou ler aqui na minha Bíblia, se você tiver Bíblia e quiser acompanhar, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Eu vou ler aqui para vocês os versículos 10 e 11, tá? 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Diz assim aqui o texto da Bíblia. Paulo diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Olha como Paulo se refere ao Espírito como algo diferente de Deus Pai. Entende? Ele fala o Espírito, e é o Espírito Santo que ele está falando aqui. Ele penetra, discerne todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Nessa imagem aqui de Jesus, né, do Apocalipse, são os olhos, né? Ele sabe tudo. Tá vendo? 7, sabe tudo. E ele diz assim: o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Em outras palavras, cada um sabe de si mesmo, né? Então, assim, eu sei de mim, eu tenho consciência de mim, né? Pela minha consciência, tal. Mas ele diz assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, aqui esse texto diz que o Espírito Santo conhece, ele tem consciência, ele discerne a natureza divina. É o Espírito de Deus, que conhece o próprio Deus, que sabe as coisas relativas a Deus. Um outro texto, que também é um texto que mostra para a gente o Espírito Santo como um ente pessoal, é Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios, capítulo 4,
versículo 30, que diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito de Deus. Tristeza é uma coisa que uma força não pode ter. Concorda comigo? A energia elétrica na minha casa não fica triste. Ela pode acabar, parar, sabe? O meu celular, se descarregar a bateria dele não vai ficar triste. Mas tristeza é um atributo que só pode ter um ente consciente, né? Ele fica triste. Então, aqui é sensibilidade que o Espírito Santo possui, tem. Outros textos da Bíblia, eu vou ler aqui com vocês. Deixa eu ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Primeiro Coríntios 12, versículo 11. Se por acaso vocês... isso aqui já é até... Eu bati aqui sem querer no slide e mudei. Mas é um texto que a gente vai ler. Já fica aí, daqui a pouquinho eu vou comentar ele, tá? Tá bom? Bati o dedo aqui nele. Mas, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Esse é um texto que fala sobre os dons que o Espírito Santo dá à igreja. Diz que é ele quem realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Em outras palavras, ele tem vontade soberana. Entende? Ele escolhe, ele decide, ele dá dons. E ele faz isso para quem ele escolhe e da forma como ele deseja. Os dons espirituais, que Paulo usa aqui em uma expressão grega que é carismata, carisma, os carismata, vem do pneuma. E ele usa pneuma aqui, o espírito, como aquele que decide, que escolhe, que capacita. Ele que determina o dom que cada parte do corpo de Cristo possui. Então, ele tem vontade soberana. Então, olha só, ele conhece, é o único que conhece a natureza divina, porque ele compartilha dessa natureza. Ele tem sensibilidade, ele tem sentimento, ele fica triste, ele entristece o Espírito Santo de Deus. Diz aqui esse outro texto que ele tem vontade soberana, entende? Então, ele escolhe os dons que ele dá para cada pessoa. Um outro texto, mais ou menos nessa mesma linha, que eu vou ler aqui para vocês também, é o texto de Zacarias. Esse aqui já está no Antigo Testamento, Zacarias. Zacarias, capítulo 4. Zacarias, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. Diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Aqui esse texto de Zacarias é um texto em que Deus está escolhendo aqui um homem, né, esse Zorobabel, e ele está capacitando o Zorobabel para uma função. Da mesma forma como a gente leu lá agora em Coríntios, no capítulo 12, esse texto fala que é pelo meu espírito que ele vai ser capacitado. O Espírito Santo, ele capacita as pessoas, tá? Espírito Santo, esse texto aqui de Isaías, que vocês estão vendo aqui no PowerPoint, também é um texto que vai ecoar a mesma ideia lá de Efésios que a gente leu. Isaías 63, verso 10, falando da história do povo de Israel, lá no passado, quando eles foram desobedientes aos profetas, quando eles se desviaram dos caminhos de Deus, né? Coisa que não são somente eles que fazem, né? A gente também faz muito disso, né? Na vida da gente o tempo todo, né? Mas aqui diz o texto, eles foram rebeldes, eles contristaram o seu Espírito Santo.
pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então, olha, esse texto fala de Deus, né? Deus exercendo um juízo para o povo. Então, fala assim, eles contristaram o seu Espírito Santo. Então, ele mesmo exerceu juízo contra eles. Então, fala de Deus e do Espírito Santo. E o Espírito Santo como uma outra pessoa junto com Deus, percebe? Então, fala assim, eles contristaram o seu Espírito Santo, pelo que ele mesmo se tornou inimigo e lutou contra eles. Isaías 63, verso 10, é o texto que fala. Tá? Um outro texto importante, que mostra também o Espírito Santo como uma pessoa, é um texto já do Evangelho, esse texto que eu vou ler para vocês, que é o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Se vocês quiserem entender a fundo a respeito de quem é o Espírito Santo, da função do Espírito Santo, do relacionamento do Espírito Santo com Jesus e a missão do Espírito Santo. E uma coisa interessante, né? Muita gente fala assim, você leu o Apocalipse, as visões do Apocalipse. Você vê Deus, né, assentado no trono, você vê o Cordeiro assentado no trono, mas não tem uma terceira pessoa sentada no trono. Você tem dois. Tem lá os 7 Espíritos de Deus, né? As tochas ali na frente, né? Mas são duas pessoas, duas personalidades ali no trono, né? E o Espírito Santo? O Espírito Santo, meus queridos, ele está em missão na Terra. Ele está em todos os lugares. Mas a Bíblia é clara, de forma didática, para mostrar para a gente que ele está em missão. Ele está na Terra. Por isso que os olhos no Cordeiro, que estão por toda a Terra, são o Espírito Santo. É o Espírito Santo, né? Os olhos, é até estranho falar, os olhos né? Os olhos são, né? Os olhos são o Espírito Santo, que está em missão na Terra. E qual é a missão dele? A missão dele é capacitar a igreja, o povo de Deus, é dar poder, como eu mostrei para vocês aqui, dons, né? Para evangelização, para ensinar, para levar os homens à consciência do Evangelho, a decidirem por Jesus, a escolherem os caminhos de Deus, a viverem a vontade de Deus. Então, João capítulo 16, Jesus, ele está aqui num momento muito importante, crucial do seu ministério. Nós estamos vendo as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos antes de ser traído e ser preso no jardim de Getsêmani. Aquela cena que a gente conhece, né, da famosa Santa Ceia, ela aconteceu. Jesus havia acabado de participar daquela refeição com os seus discípulos, e ele saiu do local lá em Jerusalém onde eles estavam, o cenáculo, e ele está caminhando, indo para o jardim do Getsêmani, onde ele iria orar, e ele seria encontrado lá por Judas, né? Receberia o beijo, lá seria preso e levado para o seu julgamento, para a sua condenação. Então, nesse caminho, entre o cenáculo e o Getsêmani, ele conversa com os discípulos. E qual é a preocupação dele? A preocupação dele é a seguinte, olha, vocês não sabem o que vai acontecer com vocês. Vocês vão ser provados, vocês vão se decepcionar, porque eles tinham um conceito de Messias, né? O Messias vai ser um rei, o Messias vai ser um governante, o Messias vai se assentar no trono de Davi e acabar com os romanos. Fala assim, vocês não têm ideia do que vai acontecer comigo. Então, vocês vão se sentir órfãos, abandonados, frustrados, decepcionados. Mas isso vai ser por pouco tempo, porque vocês vão me ver de novo. Eu vou ressuscitar. Só que vocês vão me ver de novo, e ainda quando vocês me verem outra vez, também vai ser por pouco tempo. Que eu vou ser tirado fisicamente de vocês. Mas eu vou para que venha outro. E ele diz aqui que é o Consolador. A palavra que ele usa em grego aqui é parakletos. É aquele que está do lado, né? É uma expressão, é um termo que na nossa Bíblia em português vai ser traduzido em um momento lá na primeira carta de João como advogado, o que está ao lado de alguém, representando, confortando. É quem está do lado. Então, assim, vocês vão receber um outro Consolador, um outro Paracletos, que vai ter uma missão. E qual é a missão dele? E aqui ele fala do Espírito Santo. Então, João capítulo 16,
é um dos textos mais completos do Novo Testamento que fala sobre o Espírito Santo, a missão do Espírito Santo, a natureza do Espírito Santo. E aqui em João 16, diz assim, ele diz o seguinte, no versículo 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, ele vai falar, ele vai ensinar, ele vai guiar vocês. Ele é chamado de o Consolador, que vai estar junto com vocês. Eu tenho que ir para que ele venha, ele diz. Eu tenho que ir para que ele esteja. Ele fala no versículo 7, eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou lhe enviarei, eu vou enviar-lhe para vocês. É por isso que os discípulos, lá em Atos, no capítulo 2, logo quando Jesus sobe aos céus, 40 dias depois, né, que é o período, a gente até costuma falar, né, como posso dizer assim, Pentecostes, né, a gente fala, né, 40 dias depois da ascensão de Jesus, ou melhor, 10 dias, perdão, gente, Jesus ele ressuscita, fica 40 dias com os discípulos, aí ele sobe aos céus. 10 dias depois da ascensão de Jesus, o Espírito Santo é concedido, é dado, é derramado sobre eles. E eles recebem poder. Então ele fala, eu vou para que o Espírito Santo venha. E o Espírito Santo é dado com poder para capacitar a igreja e estar presente com a igreja, com o povo dele, com os que creem nele, habitando os corações, trazendo a presença de Jesus por intermédio dele e levando, ensinando as pessoas a respeito de Jesus também. Então, o texto aqui de João vai falar sobre o Espírito Santo como consolador, mas mostrando essa dimensão da capacidade que ele tem de ensinar. Um outro texto que também é importante, que é um texto do Antigo Testamento, que eu vou ler para vocês, está em Isaías, capítulo 48, verso 16. Tá? Isaías 48, verso 16. Ele diz isso. Olha que interessante aqui esse texto. Aqui, esse texto, quem está falando aqui nesse eu vou ler só o versículo 16 para vocês. Mas quem está falando aqui é o Messias. No livro do profeta Isaías, o Messias ele aparece como servo do Senhor. E há momentos em que ele fala. Então ele diz assim, chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora, o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Então, olha só. O Senhor Deus enviou a mim, o Messias falando do Pai. E ele fala, ele me enviou e o Espírito dele me enviou. Então, o Espírito Santo, o Senhor Deus e o Messias. Olha a figura dos três aqui, presente. Entende? Isso num texto do Antigo Testamento, tá? Que fala dele aqui. Então, há muitos textos. Eu poderia ficar lendo para vocês vários textos aqui, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, que vão mostrar sempre essa dimensão de consciência, de personalidade, de capacidade, de poder de ensino. Olha, o Espírito Santo ensina, ele compreende a natureza divina, ele capacita, ele torna a presença de Jesus possível de ser sentida pela sua igreja, pelo seu povo, e mais ainda, esse é um outro texto também muito importante, que eu quero ler para vocês. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Esse também é um texto muito claro que fala sobre a personalidade do Espírito Santo no Novo Testamento. Romanos capítulo 8, verso 14, verso 15, verso 16. Paulo diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, olha, o Espírito Santo está em nós. E essa é a prova de que nós somos filhos de Deus. Porque o termos o Espírito Santo em nós mostra que Deus nos deu o Espírito Santo, nos adotando como parte da família dele. Nós sentimos em nós a presença da essência da divindade, porque é o Espírito que está em nós. E esse Espírito, ele não é simplesmente uma força, porque ele tem consciência para nos guiar até Deus. Ele nos guia até Deus. E ele faz com que você saiba que você pertence a Deus, porque ele está em você. E mais ainda, no capítulo 8 mesmo, no versículo 26, olha o que Paulo vai dizer. Ele fala assim, também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas é o mesmo Espírito que intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Como pode uma força impessoal gemer? Como pode uma força impessoal interceder? Então, ele mesmo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E ele fala de novo, dando o eco daquela mesma ideia do aquele texto de 1 Coríntios que eu li para vocês. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. E aqui é o contrário. Se o Espírito sonda a natureza de Deus, aqui ele fala, Deus, que sonda tudo, também conhece a mente do Espírito Santo. Então aqui ele fala, ele conhece a mente do Espírito Santo, porque é segundo a vontade de Deus que ele intercede pelos santos. Então, assim, parece muito confuso tudo isso, né? Porque realmente é mesmo, é difícil entender. Mas ele fala aqui, olha, o Espírito Santo, ele está presente em vocês. Ele guia vocês ao Pai. Ele toma pela mão. Sabe quando uma pessoa vai levar, assim, uma criancinha, vai conduzir uma criança, você dá a mão para uma criança e vai andando com ela. É essa a imagem que ele fala. O Espírito Santo, ele pega vocês pela mão e ele leva vocês até o Pai. Ele guia até Deus. Por isso que ele sabe muito bem quem ele é e quem vocês são, é o que Paulo está dizendo. Ele tem consciência. Ele pode fazer isso porque ele é Deus, tanto quanto Pai. Então, ele pega vocês e guia até Deus. Ele está presente em vocês. E essa é a prova que Deus adotou vocês. Ele nos fez parte da família, nos fez filhos. Ora, o filho, ele compartilha da natureza do pai, não é? Como a gente costuma falar, filho de peixe, peixinho, é isso mesmo, né? Peixinho é? É isso, né? O ditado, né? Então, assim, se eu sou filho de Deus, eu tenho a presença dele em mim. E o Espírito em mim é prova de que eu fui adotado na família de Deus. Faço parte dele, ele é meu pai, eu sou filho dele. E o Espírito Santo é esse elo entre eu e o Pai. Entende? Só que ele diz assim, prova que Deus ama vocês tanto, que é o Espírito Santo, quando vocês oram, vocês não estão só falando vocês para Deus. Não. O Espírito Santo sabe que a gente não sabe nem pedir. Eu não tenho nem ideia do que é bom para mim. Eu não tenho noção. Às vezes eu estou pedindo para Deus uma coisa que vai ser o meu mal. Eu não tenho nem compreensão daquilo que é próprio. Mas o Espírito Santo ama tanto vocês, que ele pega as orações de vocês e ele transforma. E ele apresenta essas orações ao Pai. E é ele quem intercede, gemendo, colocando todo o sentimento dele em prol de cada um de vocês. E Deus, o Pai, conhece o pensamento do Espírito Santo. Sonda a mente do Espírito Santo. Naquele outro texto, Paulo falou que é o Espírito Santo que conhece a natureza de Deus, né? Aqui ele fala, ele conhece a mente do Espírito Santo. E é porque é segundo a própria vontade de Deus, Pai, que é o Espírito Santo que intercede por vocês. Ele quer que seja assim. Isso é uma coisa entre eles, né? E aí ele vem logo na sequência aquele texto maravilhoso que é conhecido da Bíblia, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aqui ele vai falando, porque os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E agora aqui ele fala de Jesus. Então, olha só, no mesmo trecho da Bíblia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo presentes aqui. Entende? Então, são vários os textos que eu posso ler para vocês, tá?
Mas eu vou colocar aqui uma tabela. Se vocês quiserem, eu vou só ler esse verso aqui também, que é um texto de Ezequiel. Ele diz: olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão, me tomou pelos cachos do cabelo. Ezequiel devia ser cabeludo, né? Não devia ser que nem eu, né? Porque se fosse como eu, ele não ia me levantar muito, né? Mas aqui ele devia ser bem cabeludo, né? Pelos cachos da cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu. Olha só, o Espírito vai levantar Ezequiel. É uma visão. Uma visão é quando o profeta ele entra num transe, num êxtase místico espiritual que a gente não consegue entender bem o que é isso. Mas ele vê aquilo que Deus mostra para ele tem sensações, ele tem sentimentos que Deus conduz, né? Para ele poder receber a mensagem e comunicar para a gente. Então, ele tem uma visão. Ezequiel fala que ele vê uma semelhança como um homem, que estende a mão, pega ele e leva. E quando ele fala quem é essa semelhança, ele fala: o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou em Jerusalém em visões de Deus. É o Espírito quem está pegando ele. E o Espírito parece como um homem. É meio fogo, meio metal brilhante, mas ele pega e leva Ezequiel. É o Espírito quem faz isso, tá? Então, olha só. Eu vou mostrar para vocês aqui. Uma outra coisa interessante. Só um detalhe aqui do grego, né? Quando Jesus ele diz: eu vou enviar um outro consolador, eu vou para que ele venha. A palavra outro, em grego, há duas palavras usadas no Novo Testamento para outro. Uma delas é muito conhecida, né? Que é alós, né? A palavra paralelo, alós, né? Que é outro, né? Paralelo um do lado do outro, né? E heteros, que é um outro diferente. Aqui, a palavra que é usada para falar do outro consolador é o alós. Ele é outro, mas ele é da mesma essência. Diferente do heteros, que é o diferente. É o outro diferente. Esse aqui é um outro mais igual. Entende? Quando ele fala, eu vou enviar um outro consolador. É um outro, mas ele é igual a mim. Então, ele vai ser a minha presença com vocês. Entende? Aqui, meus queridos, é uma tabela. Se vocês quiserem fazer um print aí da tela, tudo, podem ficar à vontade, porque são vários versos, e eu não vou ler ele todos aqui com vocês, tá? Mas aqui é uma tabela onde esses textos todos vão mostrar não só a respeito do Espírito Santo, mas também sobre Jesus, que também é uma outra questão, não é? Sobre a divindade de Jesus. Esses textos vão mostrar atributos, porque assim, a Bíblia não vai usar a palavra trindade, mas a Bíblia fala de atributos de Deus. Deus, ele é eterno, Deus é onisciente, ele sabe tudo. Deus, ele é todo-poderoso, ele é onipotente. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. Deus é o Criador, por isso ele é adorado. Ele é divino. E há o nome sagrado de Deus. O nome sagrado de Deus, que em hebraico não é pronunciado, é chamado de tetragrama, são 4 letras, né? Que seria assim, YHVH, seria mais ou menos isso. Foi transliterado em português como Jeová, Yahvé, mas não é bem esse o som. A gente não sabe direito aqui, tem muitas questões a respeito disso. Mas é o nome sagrado de Deus. É um nome que ninguém pode usar. É a mesma coisa que assentar no trono do Todo-Poderoso, entendeu? É usar o nome sagrado dele. Ele não pode nem ser falado, quanto mais alguém ter o nome. O Messias ele é chamado pelo nome de Deus. Quando diz assim, esse é o nome com que ele será chamado, o Senhor Justiça Nossa. É o tetragrama sagrado. Está sobre o Messias. Então, vários textos da Bíblia vai colocar o Messias usando o nome sagrado como o nome dele, que é uma coisa que ninguém pode usar, a não ser o próprio Deus. E há textos também da Bíblia que vão mostrar o nome sagrado sendo usado para o Espírito Santo. Então, textos no Antigo Testamento que é o nome sagrado que aparece, né?
Como, por exemplo, aqui, Isaías capítulo 6 é um texto que vai mostrar uma visão, onde o nome sagrado fala, e o Senhor disse. Aí você vai ver lá o texto de Atos, fala, porque é o Espírito Santo que disse. Ele vai falar. Então, assim, o nome sagrado que se refere a Deus, no Novo Testamento, o mesmo texto vai ser atribuído como sendo uma fala do Espírito Santo. Entende? Jeremias capítulo 31 é a mesma coisa. É o Espírito Santo quem diz. Mas lá no Antigo Testamento, quem está falando é o Senhor, Adonai, é o Todo-Poderoso, é ele que fala. É o Espírito Santo que diz, mas é ele que fala. Então, aqui, esses textos, essa tabela que vocês estão vendo, ela vai trazer aqui momentos em que tanto Jesus, Messias, o Filho, ele vai compartilhar desses atributos da divindade, como também o Espírito Santo vai compartilhar desses atributos da divindade. Entende? Então, fica aqui para a leitura de vocês, se quiserem ler, acompanhar, entender mais, tá? A respeito disso, tá bom? Então, assim, esses textos todos que eu li aqui para vocês, eles vão mostrar o Espírito Santo como, recapitulando, aquele que tem sentimentos, ele tem consciência, ele entende a natureza de Deus, somente ele. Deus entende a mente dele, ele tem mente, ele tem vontade. Lá no princípio, ele é a força criadora, Ruach Elohim. Quando Jesus se manifesta pela primeira vez numa sinagoga, ele vai pregar, ele vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando Jesus foi batizado, ele recebeu esse poder, essa capacitação. E de uma forma simbólica, no batismo dele, e é uma imagem conhecida, né? O Espírito Santo ele aparece numa forma corpórea de pomba. Então, olha que coisa interessante, né? Ele está na água do Rio Jordão. A voz de Deus fala: "Este é meu filho amado". E o Espírito Santo aparece numa forma corpórea como pomba, descendo sobre ele. Então você tem a voz do Pai, o Filho e o Espírito Santo. E um dos textos mais conhecidos, e aqui eu vou ler ele para vocês, e ao contrário do que muita gente fala, eu vou comentar aqui, eu vou ler ele primeiro, depois eu vou falar o que muita gente fala ao contrário, tá? Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Mateus capítulo 18, melhor, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Então diz assim: Jesus, aqui é o Jesus ressuscitado. São as últimas palavras dele, de acordo com o Evangelho de Mateus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A palavra aqui é singular. E eu tenho aqui o Novo Testamento grego na minha mão, tá? Então, esse versículo 19 vai dizer assim, Jesus ele deu a ordem, né? Baptizontes autus eisto onoma, singular, no nome. No nome, ele fala, tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu pneumatos. Ele fala em grego. Então, batize no nome do Pai, patros, do Filho, huiu, tu huiu, e do Espírito Santo, hagiu pneumatos, ele diz. E ele diz, ensinando-os a guardar todas estas coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco, com vocês, todos os dias, até a consumação do século. Então, aqui Jesus diz assim, vocês vão batizar aqueles que vão fazer parte da minha comunidade, da minha igreja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não é nos nomes, mas é no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. É um nome.
é o nome sagrado, que é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? O texto mais famoso do judaísmo que fala a respeito da natureza divina, que é, inclusive, a profissão de fé do judaísmo, e eu vou ler aqui nessa versão aqui, tá? Para vocês. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Versículo 4. Vai dizer assim. Vai dizer assim: escuta, Israel, o Eterno é nosso Deus. O Eterno é um só. Fala. Em hebraico é assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad. Essa palavra Echad é diferente da palavra... Existem duas palavras em hebraico para dar essa ideia de unidade. Existe a palavra Yahid, que é único, um só. Por exemplo, se eu tenho um filho só, é meu filho único, Yahid. É meu Yahid, meu filho único. E a palavra Echad. Essa palavra Echad, ela não é usada... Ela é usada para mostrar uma unidade, mas ela também é usada em hebraico no texto de Gênesis, lá no texto da criação. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Diz assim: leio aqui para você. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Diz assim. Eu vou ler mais um pouquinho, né? Um pouquinho antes. O eterno Deus fez da costela que tinha tomado do homem uma mulher e trouxe para o homem. E o homem disse: esta aqui é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada de mulher, Ishá, porque do homem, Ish, foi tomada. Portanto, o homem deve deixar seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher, e assim serão uma só carne. Em hebraico é basar, carne, errad. Entende? Errad. A mesma palavra que fala da natureza divina. O eterno é um só. O eterno é errad. O eterno é uma unidade. Aqui, homem e mulher são um só. Mas são duas pessoas, né? É o homem e a mulher no texto de Gênesis. Aqui você tem duas pessoas criadas que formam uma unidade. Elas formam errad. Como Deus é uma unidade. Errad. É uma unidade. Eu tenho a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo, mas é uma unidade. Eu tenho a divindade que se manifesta, que se revela dessa forma. Agora, como isso é, meus queridos? Eu não tenho a minimíssima ideia para falar para vocês aqui, tá? Porque assim, quem consegue entender Deus se torna ele mesmo Deus do próprio Deus que ele entende. Concorda comigo? Se eu consigo entender Deus, então eu superei. Eu estou acima. E Deus é um mistério puro. Entende? Eu sei que existe, assim, a divindade. Jesus, ele faz parte da divindade. O Espírito Santo faz parte da divindade. Aquele que nós conhecemos como o Pai faz parte da divindade, mas é a divindade, que é uma unidade. E é um no trono do universo soberano. Mesma mente, os mesmos desígnios, o mesmo propósito, mas atuações as mais diversas, em momentos mais diversos, de maneiras mais diversas. Jesus, quando ele estava aqui na Terra, ele não orava para ele mesmo. Quando ele falava do Pai, ele falava de outro. Entende? Ele orava ao Pai. Mas ele se torna filho porque ele é
o elemento da divindade que se humaniza, que vive a nossa natureza, a nossa realidade, a nossa experiência. Por isso ele se irmaniza conosco. Ele é o elo que une a divindade com a humanidade, num só. Ele é divino humano. Então, em Jesus, o homem e Deus estão unidos de uma forma como nunca poderão se separar. Ele é o elemento da divindade que se torna parte da natureza, que carrega em si a natureza, que carrega elementos da própria criação nele. É Deus dentro da criação. Agora, ele sobe ao céu e ele diz que ele vai enviar um outro, que não é ele, mas é da essência dele. Ele está presente. Então, lá na visão do Apocalipse, eu volto naquela visão com a qual eu comecei aqui o estudo para vocês, a gente vê aquele que está sentado no trono, a gente vê o Cordeiro e diante deles as 7 tochas. Mas o 7, percebe, só é compartilhado por eles. Os animais, lá, os seres viventes, têm vários olhos, dentro e fora, vários. Tanto que João não sabe nem contar. Mas eles não têm 7. 7 é muito mais do que centenas, porque 7 significa aquilo que Deus possui, a perfeição de Deus. Os anciãos têm coroas na cabeça, eles estão sentados no trono, eles têm o poder deles, mas só o Cordeiro tem 7 chifres, é o Todo-Poderoso, que está sentado no trono. Só ele tem o discernimento do Espírito, que está presente em todos os lugares. Ele está lá no céu, mas se faz presente pelo Espírito Santo. Entende? E é o Todo-Poderoso que une tudo em todos. Então, é o mistério da divindade. Então, esses versos que eu li para vocês, e esses textos aqui, é só para a gente ter lampejos disso. A Bíblia, ela não é um compêndio de teologia sistemática, e muito menos vai expressar Deus da forma como a filosofia grega fez, sabe? O pensamento cristão tradicional vai tentar entender a divindade. Então, vai dizer o seguinte, Jesus é Deus de Deus, gerado, não criado, a essência dele procede do Pai, o Espírito procede dele. E aí vai ter uma discussão na Idade Média. O Espírito procede do Filho ou procede do Pai? Sabe, é uma coisa assim que a Bíblia não fala. A Bíblia não descreve. A Bíblia fala o seguinte, olha, Adonai Elohim, o nosso Deus é errado, é uma unidade. Entende? Mas esse Deus, ele se revelou no Filho. Esse Deus se faz presente no Espírito. Esse Deus, quando cria tudo, o Espírito está lá. O Ruach, o poder, o Espírito, a força dele, o sopro está lá, o pneuma está lá. E esse sopro, ele coloca no ser que ele cria, por isso que o homem vive. Ele compartilha dessa essência da divindade. Entende? Então, a Bíblia mostra toda essa complexidade das ações de Deus, mas não está explicando quem Deus é, a natureza dele. A Bíblia só quer assim, adore a Deus, confie nele e receba a revelação dele, conforme expressa, e a presença dele, do Espírito em vocês, e a salvação que o sangue do Filho dele comprou para cada um de vocês. Só isso que a Bíblia fala. Tá? Mas quem é, como compreender, como é que funciona isso, está para além da gente. Tá? Então, assim, isso é uma coisa que a gente não vai conseguir entender. Tem uma pergunta aqui que eu estou vendo aqui no chat. Maristela colocou aqui, olha, Jesus é nosso único intercessor diante do Pai. Então, o Espírito Santo intercede diante de Deus ou diante de Jesus? Me fizeram essa pergunta quando me referi a esse verso. Pois é, isso é uma coisa que a Bíblia não ajuda a gente a entender. A gente tem que compreender o seguinte. Se Jesus é divino, é o Filho. Se o Pai é divino, é o Pai. E o Espírito Santo é divino, é o Espírito. Então, interceder para qualquer um é a mesma coisa. Entende? Isso aqui é uma conversa de Deus com ele mesmo. Sabe? Então não tem como a gente entender como é que é isso. Não é assim, ó. É que a nossa mente não consegue compreender nada além da nossa própria realidade.
sabe? Eu vi uma ilustração fantástica, feita por aquele físico conhecido, que era ateu. E essa ilustração foi repetida por um outro físico também, aqui, Carl Sagan. Já ouviram falar do Carl Sagan? Ele fez aquela série famosa Cosmos, né? Que eu assistia quando eu era criança na Globo, todo domingo de manhã. Eu amo Cosmos. Eu assisto Cosmos toda semana. Eu já vi todos os episódios, sei de cor, eu sei a fala, a voz dele dublada, sabe? Tem no YouTube, toda semana eu assisto. Às vezes eu tô assim, querendo, sabe, dar aquela relaxada na cabeça. Eu solto o Cosmos do Carl Sagan. E aí eu vou lá, sabe? Tem o remake, entre aspas, que aquele... esqueci o nome, Thales, eu não sei o que lá, Grayson, uma coisa assim, que é um físico também. Ele fez o Cosmos, né? E atualizou com algumas descobertas assim mais recentes da física, da ciência. E tem uma ilustração que o Carl Sagan criou para poder falar a respeito das dimensões do universo. Então ele fala assim: imagina que você vive num mundo bidimensional, entende? Você tem, não existe, você tem assim é, duas dimensões só. São seres que só conhecem duas dimensões. Eles não conhecem a altura. Então, se você aparece lá, se você for ver, eles não vão te ver. Porque você vai entrar num mundo bidimensional. Se eu piso num mundo bidimensional, eles só vão ver a minha pegada, a marca do meu pé, da minha sola do pé. Eles não conseguem olhar para cima e me ver. Porque não existe altura no mundo bidimensional. Eu sou um ser tridimensional. E por mais que eu tente explicar para esses seres, olha, eu estou aqui, olhem para mim, olhem para cima, eles não têm noção dessa dimensão, sabe? É um mundo que eles vão para frente, para trás, para os lados, mas eles não sobem nem descem, porque eles são bidimensionais. E o Carl Sagan ele vai ilustrar isso, ele vai colocar lá. E esse remake da série Cosmos, o cara ele vai entrar nesse mundinho, ele vai falar com os bichinhos bidimensionais, mas eles não conseguem entender isso, porque está além da compreensão deles. Eles não conseguem olhar para cima, porque não existe em cima. Só tem para frente, para trás, para o lado, para o outro. Então, o máximo que eles vão ver de um ser tridimensional como eu é a pegada, é a marca da sola do pé. Só isso que eles vão ver ali do lado. Tem uma coisa aqui, mas eles não vão conseguir entender quem eu sou. É a mesma coisa falar de Deus. Entende? Eu sou criatura. Eu sou um indivíduo. É como diz Paulo, o espírito do homem que nele está sabe dele mesmo. Então, assim, eu tenho consciência de começo, meio e fim, porque eu nasci, eu vou morrer. Houve um tempo da história que eu não existia, e vai haver uma época também que eu vou não existir. Então, eu sou finito. Então, tudo que eu sei tem começo, meio e fim. Eu sou um indivíduo. Então, eu só conheço a capacidade hipostática de um ser só, eu. Eu sei que existem outros. Eu vejo outras pessoas. Mas eu não sei o que é a experiência do outro. Eu só sei de mim. Então, eu penso como indivíduo. Eu sinto como indivíduo. Eu me relaciono com o tempo, o espaço e a história como indivíduo. Eu não vou conseguir entender um ser que não tem tempo, que está para fora do tempo. O espaço e o tempo existem porque nesse universo houve um início. Espaço, tempo é uma outra dimensão do universo. Einstein explicou isso para a gente, não é? Então tem altura, largura, profundidade e espaço-tempo. Então assim, o universo é assim, né? É, o espaço e o tempo fazem parte dessa realidade. Eu não consigo entender alguém que está fora disso ou algo para fora disso. Só que Deus está para fora disso. Então ele deu, eu falava isso em São Carlos, né? Vocês aqui que já me ouviram pregar, já viram eu falar isso várias vezes, que Deus não existe, né? Deus é, né? Eu existo. Tudo que eu vejo existe. Por isso que é uma coisa assim absurda, tentar provar a existência de Deus. Não se prova a existência de Deus, porque Deus não existe. Existe planeta, existe buraco negro, existe eu, você.
Existe tudo aquilo que está dentro do espaço-tempo, com começo, meio e fim, dentro dessa realidade cosmológica que a gente consegue perceber. Agora, Deus está para além disso. Então, como é que eu posso provar a existência de uma coisa que não existe, de uma coisa que, no máximo, é? Por isso, Moisés perguntou para Deus qual que é o seu nome. Daí vem o tetragrama sagrado, né? Ele falou assim: eu sou o que sou. Eu falei: eu sou. Você, Moisés, é criatura. Você não entende. Eu não tenho como me expressar para você. Você não vai me compreender. Eu sou. Ele fala. Tudo existe, mas eu sou. A existência está nele. A existência deriva dele. Tudo veio dele. E os próprios anjos vieram dele. São criaturas, seres espirituais multidimensionais de uma realidade completamente diferente da nossa. Então, como é que funciona esse negócio da interseção, se um fala com o outro? É que a gente pensa assim, três pessoas, que um tá ali, o outro tá aqui e outro tá lá. Aquela coisa do Homem-Aranha, já viu aquele meme do Homem-Aranha? Que você tem o Homem-Aranha apontando para ele, assim, né? Um apontando para ele ali. E até fizeram, né? Uma versão do Homem-Aranha agora, o último filme do Homem-Aranha, que eu vi com as crianças, porque você tem, assim, três atores que fizeram o personagem, né? E eles uniram tudo numa história só, né? É um crossover de multiversos, né? São três Homem-Aranhas, três atores. E até uma cena que um aponta para os três, um aponta para o outro, assim. É você, assim, né? Os três. Então a gente pensa, assim, a divindade como se fosse isso, né? Então, assim, são os três ali, né? Os três Homem-Aranhas, Deus, no caso, um apontando para o outro ali, né? Mas não é assim. Como é que é, também não sei. Eu só sei que é, porque é o que ele fala, entende? É o que ele diz. Mas, assim, é, Jesus intercede por nós como nosso representante diante do Pai, porque ele é homem. Mas o Espírito está em nós, está em mim. Por isso que ele intercede por mim. E Paulo fala assim: e Deus mesmo está na mente deles e sabe de tudo isso, porque ele quer que seja assim. Porque a mente do Espírito é a mente de Deus, e a mente do Filho é a mente do Pai. O Espírito de Deus é o Espírito de Jesus, e o Espírito de Jesus é o Espírito de Deus e é Deus. É uma unidade, entende? Como é que se disseca isso? Não se disseca. Esse é o mistério dos mistérios, entendeu? Agora, eu estou vendo aqui uma outra pergunta, né? Deixa eu ver aqui. É que é o Neil deGrasse Tyson, o Fábio colocou o nome aqui, é esse mesmo, né? Deixa eu ver aqui um outro comentário. Ó, no paralelo entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem e o Espírito de Deus tem vida própria, consciente, mas no caso do homem é apenas um sopro, exatamente. Né? O homem, a vida que a gente tem deriva dele. Ah, aqui o meme do Homem-Aranha, o Fábio pôs aqui também, é esse mesmo aí. Ó. Tem gente que pensa que Deus é mais ou menos assim, né? São os três Homem-Aranhas aqui, né? Porque isso eu não sei, não sei, e ninguém vai saber. Ninguém sabe. Só é revelado para a gente um vislumbre pálido da natureza divina, mas a gente nunca vai compreender. É aquilo que eu falei para você, se a gente entendesse isso, nós seríamos maiores que o próprio Criador de todas as coisas, que está para além do espaço e do tempo, sabe? Eu querer colocar, sei lá, uma caixa d'água dentro de um alfinetinho, assim, a quantidade de água lá não consigo decidir nada, sabe? É a infinitude da divindade dentro de uma caixinha aqui que mal consegue compreender os seus próprios sentimentos. Nem eu sei quem eu sou. E mal eu consigo compreender a mim mesmo, né? E aquilo que eu falei de novo no começo, né? Eu tenho a Karine aqui que pode falar muito bem, né? O Rodolfo também é casado com psicólogo, e vocês sabem disso, não é mesmo? Quantas teorias de comportamento, quantas teorias de análise, quantas ideias novas aparecem, quantas linhas terapêuticas as mais diversas existem, porque a mente do homem é complexa o suficiente para poder oferecer várias facetas de estudo da própria estrutura dela, de identidade e compreensão de si mesmo e do mundo, como se relaciona com o mundo. Se o homem é tão complexo para si mesmo, quanto mais o criador de tudo, né? Não tem como, né? Deixa eu ver se eu acho que eu não tenho mais nenhum slide aqui, não. Esse era o último, que já tem bastante coisa aqui. Não sei se vocês
printaram aqui, senão depois eu posso até mandar para a Karine só a imagem para passar para o pessoal, tá? Para vocês lerem depois com mais tempo, né? Tem alguma pergunta que é humanamente possível responder, que alguém queira fazer aqui para mim? Vamos ver se Pastor, eu consigo, se eu posso, né? Suzana, aqui pode falar, Suzana. você comentou logo no começo sobre o Gênesis, né, a criação, que seria a criação do universo ou do nosso planeta, do nosso sistema solar, o que seria? Eu vejo em Gênesis dois momentos. Gênesis 1, verso 1, que diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra céus, Hashamayim, ela é muito ampla. Então, assim, ali é o universo. Só que a semana da criação já pressupõe algo que existia antes. Porque diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quer dizer, já existia o planeta, entende? Quando ele fala, disse Deus, haja luz e houve luz, aí vai começar o período de dias, é a semana da criação como a gente conhece. Daí que vem os dias, né? O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Então, assim, isso também já é aqui motivo para um debate enorme aqui, de a questão de ciência, religião, criacionismo e evolucionismo e tudo mais. Mas deixando de lado aqui isso que já é complexo, eu entendo Gênesis 1 como se referindo à criação de tudo, do cosmos, do universo, que está para além da semana da criação, entende? A semana da criação é com o surgimento da luz, é como fala, e disse Deus, haja luz. Antes dele falar haja luz, o Espírito já estava presente. O Espírito de Deus já estava sobre a face das águas. Então, em que momento que são criadas essas águas? É antes da semana da criação. Que momento que tem essa estrutura? É antes do haja luz. Entende? Então, o haja luz, que vai dizer houve tarde, manhã, o primeiro dia, vai aparecer num momento em que outras coisas já existiam antes. Então, assim, para mim, Gênesis 1, claro, dentro de uma linguagem poética, de uma linguagem que era própria de um homem antigo, porque o texto foi escrito há 6.000 anos atrás. Dentro da linguagem, da forma do homem de 6.000 anos atrás se expressar, está mostrando Deus organizando o planeta e criando a vida aqui, tá? Que vai aparecer nessa semana da criação. Então, o universo ele é mais antigo do que o planeta Terra, né? E independente da teoria de criação que qualquer pessoa vai abraçar, eu acho que todo mundo concorda isso, né? Os criacionistas que creem que Deus criou, como até aqueles que também acreditam que tudo veio do nada, assim, que Deus não existe, entendem que o universo é mais antigo que o planeta Terra. E Gênesis 1 vai dar a entender isso, tá? Então, é assim que eu entendo, que eu vejo, com base na própria forma como a narrativa vai se estabelecer, entendeu? Então, assim, eu vejo esses dois momentos, esses dois estágios da criação. Tem gente que não entende assim, mas eu vejo assim, e acredito que o texto vai nessa direção, tá? Obrigada. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Suzana. Respondi? Muito, muito. Que bom, que Obrigada. bom. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta que queira fazer? Pode fazer, Sim, eu gente. Fique à tenho. vontade. Eu Sim, tenho. pode fazer, Silvana. Você começou falando sobre o Espírito Santo como sendo ou uma energia ou um ente. E, pelo que eu entendi, você acha que é um ente. Sim, o que eu quis mostrar para vocês aqui, eu li textos da Bíblia que a Bíblia mostra ele como um ente. Quando fala que ele tem sentimento, que ele tem mente, que ele intercede, ele está sendo representado como um ente. Mas, assim, ele ele traz o poder de Deus para nós. Por isso que, muitas vezes, ele é até entendido pelas pessoas, interpretado como uma força, né? Uma coisa, assim, impessoal. Porque, por exemplo, Sansão, quando ele ficava poderoso e forte, veio o Espírito de Deus sobre ele, ele tem força, né? Então, assim, o Espírito repousa, aí algo acontece. Porque ela é a força de Deus, é a ação de Deus, é a ação divina também.
tá? Mas isso não significa que essa ação divina é uma energia impessoal, entende? Porque não é assim que ele é mostrado. Ao mesmo tempo que até você pode pensar um texto aqui e ali e mostrar assim, olha, tá vendo? Ó, aqui ele é uma força, uma energia. Mas você vai ver outros momentos que essa força, essa energia, ela tem vontade própria. Ela tem consciência das coisas. Então, quer dizer, ela é a presença de Deus, é Deus se fazendo presente na sua criação, dando poder, dando força, dando capacidade, dando vida. Entende? Então, é assim que ele é mostrado. Ele é mostrado dessas duas formas, como a força e também como um ente. Entende? Então, assim que ele é. Os testemunhos de Jeová é uma religião, um grupo do cristianismo que não inventou nada novo. Eles são, assim, uma forma mais recente, mais moderna, da manifestação de dois pensamentos que eram muito comuns, que não foram muito comuns, mas que eram de um grupo de cristãos da Idade Média que foram considerados hereges, inclusive no concílio de Nicéia, no concílio de Calcedônia, no começo do século IV, século V, que é o arianismo. O arianismo, ele não entendia Jesus como divino. Então, eu falava o seguinte, você tem Deus Pai, que é o Todo-Poderoso, o Filho, ele é inferior, por isso que ele é filho, fala assim. E o Espírito Santo, ele é a força de Deus. Tanto que, na tradução do Novo Mundo, que os Testemunhos de Jeová fizeram do Antigo Testamento, que é uma tradução muito, muito comum, porque é uma tradução própria, né, deles, é uma das, se não única, uma das raras igrejas cristãs que tem uma tradução própria da Bíblia. Porque eu uso aqui a mesma tradução que vários outros grupos cristãos usam, várias outras igrejas usam. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela é um órgão interdenominacional. Produz a mesma tradução da Bíblia que muita gente lê, mas eles têm uma tradução própria. Na tradução do Novo Mundo, publicada em 1985, eu tenho dela aqui em casa, tem uma outra versão que é de 2013, mais recente, mas é de 85, vai traduzir toda vez que aparece o Espírito de Deus no Antigo Testamento como força ativa. Assim, e a força ativa de Deus pairava sobre as águas. Diz assim. Força ativa é a desconstrução total e completa dessa interpretação de ente do Espírito Santo que a própria Bíblia dá. Força ativa vai mostrar ele como uma energia, entendeu? Só que essa expressão força ativa, ela não existe na Bíblia. Porque em hebraico é Ruach Elohim. Ruach Adonai. É o Espírito do Senhor. Entende? Força ativa não existe. E no Novo Testamento, quando eles vão traduzir o pneuma hagios, pneuma santo, o Espírito Santo, eles vão colocar Espírito Santo com letra minúscula, para mostrar que ele não tem personalidade. Entende? Então, assim, e é muito complicado, né? Quando fala assim, porque ele intercede, como é que uma força ativa vai interceder, vai se entristecer, vai ser o outro consolador como eu? Ele vai ensinar vocês. Como é que um poder impessoal ensina alguém? Para ensinar, eu tenho que compreender. O ato do ensino é um ato de comunicação, de transmissão. Se esse outro consolador vem, vai estar aqui me representando e vai ensinar vocês e vai guiar vocês até mim e vai compreender, ele é o Espírito da verdade que vai guiar vocês à verdade, tomar vocês pela mão e conduzir para toda a verdade. Como é que ele vai ensinar de uma coisa que nem ele sabe, porque ele nem não tem consciência dele mesmo? Entende? Como é que ele pode falar de Deus? Como é que ele pode testemunhar, testificar de Deus comigo, se ele não tem consciência de Deus, porque ele é uma energia? Simples. Então, por que a Bíblia vai usar o Espírito Santo como um outro consolador, se ele é a força ativa de Deus, e na verdade é o próprio Pai? Entende? Então, não é melhor falar assim, o Pai é o outro consolador? É o Pai que vai falar de vocês para mim?
Ele poderia falar isso, mas ele fala não. Ele fala assim, ele é espírito que vem do Pai, procede do Pai. Ele vem do Pai para vocês, é o outro consolador que vai estar com vocês, vai ensinar a respeito de mim. Ele é o Paracletos, vai estar do lado de vocês, junto com vocês. É o Espírito da verdade, que procede do Pai. O mundo não conhece ele. Ele fala assim, mas eu conheço ele. E ele vai estar junto com vocês. Então, se Jesus está falando do Pai, para que falar do Pai como se fosse uma outra pessoa que não é o Pai? Que vem da parte do Pai, enviado pelo Pai. Fica assim, uma esquizofrenia gigantesca da parte de Deus. Entende? Né? Então, assim, é uma esquizofrenia sagrada, divina, que nem Jesus sabe quem ele é, ele não entende quem Deus é. Como é que ele revela o Pai se ele nem sabe quem Deus é, o Pai é? Fica uma coisa muito doida, sabe? Então, assim, fica para a nossa mentalidade finita, pequenininha, muito mais simples, muito mais fácil entender que é um ente divino. Agora, como é que é a essência da divindade? Eu não sei, não tenho como saber. Mas fica muito mais fácil assim, ó, para nossa mentalidade, então, Jesus quis ensinar que é assim. E quis mostrar que é assim. E o próprio Apocalipse mostrou essa alteridade da divindade. Aquele que está no trono, o Cordeiro e as 7 tochas. São realidades diferentes, percebe? Né? Mas todas são manifestações dessa divindade que está ali no poder do universo. Entende? Então, assim, a própria palavra mostra isso para a gente, tá? Então, não sei se eu respondi aqui o seu comentário. Às vezes eu penso que eu estou respondendo, estou complicando mais ainda a coisa, né? Se eu não complicou aí, tá beleza aqui. Tem mais alguém que queira perguntar alguma coisa? Pastor, eu só vou comentar uma coisa rapidinho. Pode comentar. Uma vez eu estava aqui conversando com as crianças, aí a Filipa, né? Eu não estudo bíblico. A Filipa, mãe, uma pergunta. Se Jesus estava orando para Deus, ele estava orando para ele mesmo? Não. Aí, Filipa, vamos cantar. Mas não. É interessante isso, né? Ele não tá, quando ele está ali na cruz, ele sente angústia, né? Ele sente a morte chegando. Ele sente o abandono. E ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? E fala. Ele diz assim, né? E ao mesmo tempo, quando a gente vê ele ressuscitado, ele fala, eu tenho toda a autoridade. Todo o poder está na minha mão. E eu falei para vocês aqui um detalhe, né? Eu disse para vocês, ao contrário, Mateus 28, né? Ao contrário do que alguns dizem. O que alguns dizem? Algumas pessoas, porque esse é um texto, um dos mais fortes, quando fala da... Eu vou usar a palavra porque é a palavra que a gente conhece, né? É um dos mais fortes a favor da doutrina da Trindade na Bíblia, que é batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Você vê o nome e 3 pessoas sendo referidas ali. E alguns falam assim, mas esse texto ele não fazia parte do original, ele foi acrescentado, entendeu? Ele foi acrescentado na Bíblia, né? Como o original que Mateus escreveu ninguém viu nunca, né? Aquele que tinha lá a caligrafia dele, a tinta do Mateus, né? Tá? Ninguém nunca viu. A gente tem cópias dos textos do Novo Testamento. Só que, assim, as cópias, que tem uma coisa, são muitas. E aí, quando você compara as cópias, você pode criar, assim, uma espécie de árvore genealógica do texto. Entende? Você pode entender o texto bíblico, como é que ele é. E aí a gente costuma chamar, são as variantes textuais. Existem variantes textuais. Tem texto da Bíblia que fala assim, disse o Senhor Jesus. Aí tem texto que fala, disse Jesus. Aí fala, mas era o Senhor ou é Jesus? Não vai mudar. A ordem como diz, a ordem dos tratores não altera o viaduto, como a gente fala, né? Mas para quem quer entender assim o que estava no texto original, aí você vai comparar manuscrito com manuscrito, quais são aqueles que trazem a palavra Senhor, quais os que trazem só a palavra Jesus, quais são os melhores manuscritos,
quais são os mais antigos, quais foram preparados por escribas mais especializados, mais puristas, para você conseguir entender qual o mais próximo do texto original. Então, existem as variantes textuais. Tem várias variantes textuais. Mateus, capítulo 28, esse verso que diz Pai, Filho e Espírito Santo, ele consta simplesmente em todos os manuscritos conhecidos pela humanidade do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus. Não existe nenhum manuscrito do Evangelho de Mateus onde esse verso não apareça. Então, chegar e falar assim, não consta no original. Sinceramente, eu falo para alguém que diz isso, falo assim, meu filho, você não está querendo aceitar. Então, você pode criar pela fé isso. Então, eu tenho fé que existiu o manuscrito o original de Mateus, não consta. Porque a prova que a gente tem são os textos conhecidos. Entende? Então, todas as cópias do texto que a gente conhece, todos eles têm. Até aqueles grupos cristãos que eram antitrinitarianos, que não acreditavam na Trindade. Eles tinham cópias do Evangelho de Mateus com o verso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entende? Então, não tem como falar contra isso. Sabe? Por isso que eu falei para vocês, tem muita gente, ao contrário do que dizem alguns, foi o texto que eu li para vocês, que é um dos mais fortes, né? A Suzana aqui colocou uma pergunta no chat aqui, dizendo quem são os 24 anciãos em volta do trono. Isso também daria um estudo, mas eu vou aqui direto, tá? Só para não complicar mais a vida. 24 vem de 12, né? É 12 mais 12. 12 é um número na Bíblia associado ao povo de Deus. Existe uma simbologia numérica no Apocalipse. Não é numerologia, tá? Não é isso, não. Mas uma simbologia numérica no Apocalipse. Então, por exemplo, o Apocalipse, quando fala de 7, se refere a algo pleno, né? Completo, inteiro. Né? Então, quando fala de Deus, né? Quando o Apocalipse usa muito o número 3, se refere à natureza divina. Fala, ele é aquele que era e que há de vir, sabe? O Todo-Poderoso. Fala assim, 3 também é um número usado para Deus no Apocalipse, né? 12 é o número do povo de Deus, porque eram 12 os filhos de Jacó que deram origem ao povo de Israel. É por isso que Jesus escolhe 12 discípulos, porque os 12 representam o povo, representam Israel, o povo dele. Então, 12 mais 12 é 24. Esses anciãos que estão ali em volta do trono de Deus, eles usam coroas na cabeça. As coroas usadas por eles, a palavra coroa para mim em português é uma só, né? Coroa. Coroa do rei, a coroa do vencedor, a coroa da vitória. Mas em grego são palavras diferentes. A coroa de um rei é chamada de diadema. A coroa, aquela coroa de louros, né? Que o cara que ganhava lá a corrida, né, recebia na cabeça como símbolo da vitória, ela é chamada de Stéphanos, é a coroa da vitória. Deus tem a coroa diadema na cabeça. Diadema é a coroa do rei, a coroa de Jesus, a coroa do soberano. Esses 24 anciãos têm a coroa Stéphanos, a coroa da vitória. Então, assim, eles venceram. E aí é que tá, né? A gente estava falando aqui sobre o Espírito Santo que intercede. Aí o Apocalipse fala que eles oferecem o incenso diante de Deus, como sacerdotes, que são as orações do povo de Deus. Eles também exercem uma função intercessora. Olha que coisa louca, né? Eles também apresentam as orações do povo, como sacerdotes, né? Então, por que eles intercedem? Por que eles são sacerdotes? O sacerdote é aquele que representa um grupo, né? Ele faz a ponte entre Deus e os homens. Por isso que Jesus é o sacerdote da humanidade. Esses aqui, ao que tudo indica, eles são seres humanos que estão lá no céu, na presença de Deus. Por quê? A Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, ele levou o cativo ao cativeiro. E o Evangelho de Mateus diz que quando Jesus ressuscita, quando ele morre, túmulos são abertos e alguns corpos de santos que dormiam ressuscitaram e apareceram em Jerusalém depois da ressurreição de Jesus. Então, só Mateus fala isso. Os outros evangelhos não falam isso. Então, é tudo muito obscuro, mas leva a gente a entender que outras pessoas ressuscitaram quando Jesus morreu,
E quando ele subiu ao céu, outras pessoas, ele diz que ele levou o cativo o cativeiro, ele levou provas da sua vitória, sabe? As primícias, como fala, os primeiros frutos, entende? Então, tudo leva a entender que ele ressuscitou e subiu ao céu com alguns seres humanos, como os primeiros de muitos que virão depois, todos os salvos. Por isso, eles são uma demonstração do que o povo de Deus será no futuro. É por isso que eles representam a humanidade diante de Deus. E por isso que eles têm, são 24, 12 mais 12, e eles têm a coroa da vitória. Eles venceram o mal, venceram a morte, pelo poder daquele que venceu por eles, que é o Cordeiro. Entende? Então, eles são a garantia de que se eles estão lá, então a humanidade toda vai estar também um dia. Porque eles já estão lá por nós. Eles representam a humanidade. Então, são seres humanos na presença de Deus. Tá? Então, aqui, eu sintetizei muita informação nessa resposta que eu dei. Mas é só para não deixar a Suzana sem essa resposta. Aqui, talvez alguns outros que tiveram curiosidade. Mas isso tudo é um estudo, né? O Apocalipse já é um estudo só à parte, né? Para a gente falar aqui. Eu usei imagens do Apocalipse para explicar para vocês aqui. Mas é bastante coisa, né? Tem mais alguma dúvida? Alguma coisa que eu deixei aqui, falei, levou vocês a pensar, considerar alguma outra coisa? Acho que se você quiser fazer oração para a gente também, final, pastor. Tá Eu só ia bom, falar posso que o fazer. Apocalipse é tão, assim, isso é um outro estudo, né? Aí eu lembrei, gente, lembre-se que eu estou estudando desde 2017. Verdade, Agora que verdade. a gente ganhou o diploma do pastor, agora que a gente estudou Apocalipse, e aí na hora que eu estava revendo aqui minhas anotações de Apocalipse, olha só, eu vou só pôr aqui no vídeo para vocês verem. Isso faz parte da formação do pastor Marcelo. Ela é Olha toda isso! animada. Que Aí quando aqui está legal! escrito o que são os anciãos, os 24, começa aqui, termina aqui. É tipo, vá para a direita. Então, assim, para acalmar o coração de vocês, que com certeza a gente vai aí, né, tocar em algum momento, eventualmente, a gente vai estudando mais também, né? Sim, E se sim. Deus quiser, o pastor Marcelo também pode vir aqui mais vezes. A gente vai participar do grupo de terça, quem quiser, com ele das parábolas. E a gente também, quando precisar aqui de um help, a gente. Claro, claro. Toda vez, quando vocês quiserem e se quiserem, se tiverem outras dúvidas, se quiser que eu venha depois aqui só responder perguntas a respeito desse assunto do estudo que eu dei hoje, eu posso fazer também. Eu estou à disposição de vocês para o que vocês quiserem, para Pastor, outras também ocasiões. eu vou pegar depois também o link do seu estudo de sexta, pode ser? Para passar para Claro, ele? o estudo de sexta é aquilo, é a visão das narrativas da Bíblia, e eu estou entrando na história de Davi. Quer dizer, eu estou na história de Davi e vou falar da aliança de Deus com Davi. Amanhã tem estudo, eu vou passar e pode mandar para todo mundo aí, tá bom? Tá Vocês bom. todos são mais do que muito bem-vindos e convidados para sexta, para terça, e eu estou aqui à disposição para o que vocês quiserem, tá? Quando vocês quiserem. Nossa, Tá bom? muito obrigada, pastor. Para a gente foi um privilégio. Muito Espero que vocês bom, tenham gostado, que tenha sido bom, tá? Nosso estudo muito. hoje. Que bom. Vamos fazer uma oração então para a gente terminar? Então vamos orar. Pai bondoso, muito obrigado pelo teu Espírito que habita os nossos corações, que nos dá o conhecimento da palavra, que nos guia na verdade, que nos revela a respeito da sua natureza, que nos ajuda a entender o seu amor por nós, que intercede por nós também, que traz a presença de Jesus para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e que o seu Espírito esteja sempre no coração de cada um de nós aqui, de todos esses que participaram comigo dessa classe de hoje e dos nossos queridos, dos nossos amados. Que o Senhor continue nos ensinando através do seu Espírito e nos levando à compreensão da tua palavra. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, Gente obrigada. querida, muito